Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. Essa é uma fala de Jesus que está inserida no Sermão do Monte, sobre o qual temos falado nas últimas semanas. E é uma passagem que Kardec, no capítulo 10, coloca várias passagens que se referem a essa postura de misericórdia, que a gente vai tentar aqui entender um pouco melhor e ver como é que a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano e qual é a importância disso. E eu vou me permitir ler o primeiro trecho do Evangelho de Jesus que Kardec escolhe para iniciar esse capítulo, que está em Mateus, não é? Então, Jesus diz assim: Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E em seguida ele coloca ainda mais um trecho do Evangelho que está em Mateus, que é um trecho muito interessante de uma conversa entre Pedro e Jesus. E Jesus então falava: se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus responde: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, ou seja, 490 vezes. Vamos combinar que perdoar 490 vezes, olha, não é pouca coisa. Mas é claro que isso é uma linguagem simbólica que Jesus utiliza para nos falar da importância do perdão, ou seja, sempre que se apresentar uma situação em que nos sentimos ofendidos, desconsiderados, magoados, agredidos, Jesus nos convida a perdoar o nosso agressor. Então vamos entender um pouquinho qual é a importância disso, a importância do perdão. E para isso acho que vale a pena a gente começar entendendo um pouco melhor, por mais que possa ser uma palavra que a gente conheça, o significado de misericórdia. Não é? Que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos. Então, misericórdia é aquele sentimento lá do fundo do nosso coração de tentar entender o outro, de tentar entender o que está acontecendo com aquele irmão que nos ofendeu, por exemplo. Já que estamos falando aqui da importância de ser misericordioso com aqueles que nos de alguma forma nos tiram do nosso equilíbrio, da nossa paz de espírito, não é? Então aqui já começa um convite à vivência da lei de amor, né? Lei de amor, justiça e caridade que rege o universo. Ou seja, que nós possamos tentar entender. Eu gostei muito quando fui pensar, né, e buscar sobre a palavra misericórdia, aprofundar um pouco o entendimento dessa palavra. Então, assim, que a gente possa buscar entender o nosso irmão do fundo do nosso coração, ou seja, com toda a intenção de querer entendê-lo. Em psicologia, tem uma palavra que a gente usa também no dia a dia, mas que a gente usa muito, que é empatia. A empatia é eu me colocar no lugar do outro para tentar entender como é que ele está vendo as coisas. Então, a empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas é se colocar no outro para tentar entender o jeito que ele está vendo as coisas. E eu fiquei encantada quando, ao longo do capítulo, fui me dando conta que essa é a proposta. Que nós possamos, quando passamos por uma dificuldade, nos colocar no lugar do outro. Por que será que ele fez isso?
O que será que estava passando pela cabeça dele para falar desse jeito, ou para nem olhar na minha cara, ou de repente para me tratar de um jeito esquisito? Porque se a gente não se colocar nessa postura, vamos combinar que é mais só a gente, quem que tá pensando que é? Olha que desaforado, tá louco. E com isso nós vamos alimentando um clima de discórdia, que é exatamente o oposto da proposta do Cristo. E nós, como cristãos, precisamos começar a pensar na coerência daquilo que dizemos seguir, professar, não é? Então, Kardec nos lembra o seguinte nesse capítulo: se a gente não perdoa aqueles que nos ofendem, que são nossos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai, como é que a gente vai pedir perdão e esperar ser perdoado das nossas próprias dificuldades? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Se tem uma coisa que é absolutamente presente em todo o Evangelho, é a coerência de Jesus. Jesus vivia o que falava. Então esse é um capítulo que realmente nos chama a atenção para a nossa disposição em compreender o outro. Isso tem a ver com indulgência, que também é um tema desse capítulo. Então, tem dois jeitos da gente perdoar as pessoas. Um que é muito sincero, do fundo do nosso coração, sem a intenção de falar pro outro, olha, tá vendo como eu sou legal? Tô te perdoando, hein? Ou às vezes assim, olha, só te perdoo se você não fizer isso outra vez, ou se você não fizer tal coisa. Isto não é um perdão real. O perdão real é o esquecimento da ofensa. Eu posso até lembrar mentalmente, mas é não deixar que o sentimento de desconforto causado crie raízes em mim. Não, tudo bem, não foi legal, mas eu sei, ele tá passando por problemas, ou tal pessoa tá nesse momento com medo, achou que eu ia fazer tal coisa e reagiu desta forma. E aí a gente consegue deixar de lado. Não, tudo bem. Porque quem de nós, em determinadas situações, podemos garantir que não reagiríamos da mesma forma? E isso é muito importante. Numa das mensagens dos Espíritos desse capítulo, né, tem exatamente isso. Imaginem, né? Imaginem-se sendo outra pessoa. E essa outra pessoa olhando as nossas atitudes. Será que não tem nada nas nossas atitudes que é repreensível, que é inadequado? Dificilmente, porque fazemos parte de uma humanidade que tem muito para evoluir moralmente. Então, quando a gente começa a pensar dentro dessa perspectiva, a gente começa a questionar, inclusive, como temos vivenciado o perdão. Porque se a gente perdoa só para mostrar para o outro, olha como eu sou legal, isso não é perdão, isso é orgulho. Porque eu quero que o outro pense bem de mim, não quero que ele ache que eu sou uma pessoa rancorosa, né? Ou egocentrada, egoísta. Só que esse não é o perdão de que ao qual Jesus se refere. Além do que, este tipo de perdão verdadeiro que vem lá do fundo do coração, ele cria um clima mais ameno, pacífico, conciliador. Porque aí o outro também fala, bom, né? Ele aceitou as minhas desculpas ou simplesmente não revidou o mal que eu fiz. A pessoa começa até a se questionar, nossa, o que será que aconteceu? Então, com a nossa atitude, nós vamos evitando que aquele mal-estar se amplie, se propague. Não é à toa que o planeta está num momento tão conturbado. Porque nós estamos sendo, na verdade, convidados de uma maneira um tanto quanto dura, porque nós temos tido uma certa dificuldade em aprender de forma amorosa, temos sido convidados a questionar as nossas posturas. Porque as guerras, meus irmãos, elas começam por discórdia, por diferença de ideias. E aí eu não admito que o outro ache tal coisa a respeito. E aí começa, e aí eu quero mostrar o meu poder, e aí onde já se viu é orgulho, puro orgulho. E quantas guerras não acontecem nos lares?
porque a gente não leva desaforo para casa, porque a gente não admite certas coisas, mas também não admite a possibilidade de conversar, de tentar entender o que levou o nosso irmão a agir daquela forma. E por nosso irmão vamos entender, não é? Nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nosso vizinho, nosso chefe, nosso subordinado, nosso colega da mesa ao lado, nossos amigos muitas vezes. Então, uma das coisas que é muito importante que nós nos lembremos é que se reconciliar com os nossos adversários, e isso é uma outra passagem que Kardec coloca, em que Jesus fala, né, que a gente deveria se reconciliar o mais rapidamente possível, enquanto estivéssemos lado a lado com a pessoa com quem tivermos dificuldade, não é? A fim de que esse adversário não nos entregue ao juiz e o juiz não nos entregue ao ministro da Justiça. Ele vai escalando. O que ele quer dizer com isso? Que quando nós levamos para o plano espiritual, não é? Mágoas, brigas, ofensas, questões mal resolvidas, quando reencarnamos, pode ser que aquela pessoa que se sentiu ofendida, às vezes a gente nem teve a intenção, mas ela se sentiu ofendida com a nossa atitude, pode ser que ela fale, eu tô livre, ele não vai me ver, mas ele tá lá encarnadão, então ele não pode me ver, eu vou lá, agora eu vou atormentar. A causa de muitos dos processos obsessivos, dos processos obsessivos graves, tem a sua raiz exatamente na incapacidade de perdoar o outro, na busca até de vingança. Então, perdoar, além de tudo, garante a nossa paz, desde já, porque nada melhor do que você não ter conflito. Imagina que é um conflito com alguém que vocês vão encontrar toda hora. Nossa, vou ter que ir lá naquele lugar, não posso deixar de ir pelo compromisso, mas sei que fulano vai estar lá. Já começa uma agitação. E vamos lembrar, como Emmanuel diz, os nossos pensamentos são como um dínamo, gera energia. E a qualidade dessa energia é de acordo com o tipo de pensamento. Então, olha que horror, a gente já chega lá assim, meu Deus do céu, vou ter que olhar para a cara daquela pessoa, não acredito, o que será que ele vai fazer? Então, desde já, perdoar já é vantajoso. Agora, imaginemos aqueles irmãos desencarnados, não é? Que a gente não está vendo, mas que estão ali, nos atormentando, fazendo de tudo para alimentar em nós pensamentos negativos, não é? Então, perdoar, na verdade, é extremamente vantajoso, desde já, para todos nós, não é? E não deixa de ser, Kardec coloca um outro trecho do Evangelho de Jesus nesse capítulo, falando sobre os sacrifícios, que os hebreus ofereciam muitos sacrifícios, não é? Para Deus, sacrifícios materiais. E Jesus vai falar, o sacrifício que agrada a Deus é o coração puro. E perdoar, querer compreender o nosso irmão, é estar a caminho dessa purificação, a caminho dessa postura amorosa, dessa postura de entendimento. Porque a caridade, obviamente, a mais fácil é a material, mas a mais marcante é aquela que acolhe o outro, que compreende o outro, que não leva transtorno para a vida do outro. Então, e às vezes é difícil pra gente, né? Chega a ser difícil, falar, ai meu Deus, eu sei que é difícil às vezes a gente perdoar, porque o sentimento de dor, de mágoa, de rancor tá ali, latejando. E vai ser um tipo de sacrifício, um sacro ofício, um ofício sagrado, um fazer sagrado, eu respirar fundo, segurar o meu orgulho, ir lá e perdoar o meu irmão. E isso é profundamente agradável a Deus. E aí eu me lembro aqui nesse capítulo também, tem várias mensagens, Kardec coloca várias mensagens na parte de instrução dos espíritos, não é? Das mensagens dos espíritos a respeito do tema. São Luís fala, não é? Que nós, quando
falamos o Pai Nosso, estamos firmando um compromisso com Deus, porque a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E quando nós nos propomos, então, a este fazer sagrado, amoroso de perdoar o nosso irmão, a gente está reafirmando e vivenciando esse compromisso, porque a gente está falando para Deus, ó, tudo bem, eu quero muito que você me perdoe, mas você me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os outros, tá bom? A gente não se dá conta que a gente faz esse compromisso com Deus quando ora o Pai Nosso. E a continuação dessa frase, né, na prece, e livrai-nos de todo mal, nos relembrando a importância de quando estamos nessas situações de briga, de desentendimento, de rancor, de mágoa, que nos dirigimos ao Pai, a Jesus, aos nossos mentores, essa espiritualidade que nunca nos deixa sós, e pedir forças. Porque nos livrar do mal, gente, não é só livrar do mal que vem de fora, mas é livrar das nossas dificuldades que nos colocam muitas vezes tendo atitudes destrutivas, não piedosas, de não quer nem saber, o outro é problema do outro. Só que o problema do outro, vamos lembrar da lei de ação e reação, o que eu faço volta. Acaba não sendo nem muito inteligente da nossa parte a gente achar que não vai acontecer nada, porque isso é uma lei universal, espiritual, mas é uma lei também física. Tudo aquilo que você faz retorna, toda ação causa uma reação, e é por isso então que também neste capítulo Kardec coloca são duas passagens que são bem conhecidas, né? Aquela que diz que a gente vê um argueiro no olho do outro e não vê uma trave no nosso. Ou seja, eu vejo, o que é argueiro? É um cisco, né? A gente, fulano, olha lá, é um cisquinho, mas eu tô apontando, olha como que ele tá fazendo. Mas a gente não vê uma trave, um tronco no nosso. Ou seja, temos uma tendência muito grande de apontar os erros dos outros e esquecer que nós também temos. Às vezes até mais, porque gostemos ou não, meus irmãos, eu sempre falo isso num tom de brincadeira, porque a vida não precisa ser pesada, mas vamos nos lembrar, nós cristãos, nós espíritas, não temos desculpa para falar, eu não sabia que era assim. Agora a gente já sabe. Existe uma lei de retorno, de ação e reação. Tudo que eu faço volta. Então, se eu tenho uma tendência a sempre estar olhando para fora, o mal do outro, o defeito do outro, a dificuldade do outro, eu não estou me trabalhando. E a maior responsabilidade que eu tenho é com a minha vida. Tanto que Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que amar o outro do jeito que eu me amo. Porque eu só posso mudar a mim, eu não posso mudar ninguém. É uma ilusão a gente achar que muda os outros. Mas eu posso, por meio dos meus exemplos, estimular o outro a se rever. E é por isso também que faz muito sentido a outra passagem. Eu falei que ia citar duas passagens que Kardec coloca nesse capítulo. A outra passagem é da mulher adúltera. A mulher que foi surpreendida em adultério, traindo seu companheiro. E os fariseus, os escribas, vão lá e levam ela para Jesus para ver o que Jesus ia falar. Por quê? Porque segundo a lei judaica da época, baseada, não é, nas leis de Moisés, uma mulher pega em adultério deveria ser lapidada, ou seja, apedrejada, às vezes até a morte. E aí eles vão lá e falam, então, o que você acha disso? Falam para Jesus. Levam ela diante de Jesus, ele estava lá quieto, rabiscando o chão. E aí, o que você acha? Deve lapidar? E tinha uma multidão, vocês imaginem, né? A situação, ela foi levada à praça pública. E ele calmamente diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E o que aconteceu?
Ninguém atirou pedra nenhuma. E na passagem do Evangelho, Mateus descreve, né? Acho que perdão, só confirmar que é em Mateus, não em João, me perdoe. Um a um vão saindo e deixam ela ali sozinha com Jesus. Quando todos saem, Jesus fala: cadê os teus acusadores? Ela fala: se foram. Ele fala: então não vou ser eu que vou te acusar. Vá e não peques mais. Pecar tem a ver, é uma palavra interessantíssima, com errar o alvo. Tente acertar. Evite fazer coisas que tragam para você esse tipo de situação outra vez. Perdoar tem a ver com isso. Evitar que nós nos vejamos novamente em situações de dissensão, de briga, de discórdia. Porque a sabedoria divina é fantástica. Nós vamos sendo colocados nas situações que vão nos ajudar a aprendermos aquilo que ainda não entendemos. Cabe a cada um de nós não ficar repetindo, né, gente? Repete. Nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas o que você tem feito para as assombrações não aparecerem, afinal de contas? Não é? Então, meus irmãos, o convite nos está feito a todos nós, não é? Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso é um dos espíritos que tem mensagens, né? Que Kardec coloca mensagens dele nesse capítulo, e ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, porque é atrair a energia dos bons espíritos e de Deus, o olhar generoso de Deus. Não, esse aqui, ele está fazendo a parte dele, mesmo que seja com sacrifício, porque não é fácil perdoar. Nós vivemos numa cultura que alimenta ou bateu, levou, não é? Então, que possamos, para encerrarmos, porque eu já estou aqui quase estourando o meu horário, nos lembrar de algo que João, o bispo, não foi João, perdão, é um outro espírito que dá a mensagem, tá aqui, me perdoem o meu inglês, do Fetre, eu não sei se é exatamente assim que se fala, mas ele fala uma coisa muito bonita com a qual eu gostaria de terminar essa nossa reflexão. Ele fala: sempre há algo de bom, mesmo num coração duro, ruim, e isso tem uma lógica. Qual é a lógica? Somos todos filhos de Deus, da perfeição, do amor. Então a nossa genética espiritual é feita de perfeição e de amor. Cabe a cada um de nós entrar em contato com isso e deixar que isso se expanda, a fim de que nós possamos trilhar caminhos mais amorosos, atraindo para nós mesmos amorosidade também. Agradeço a atenção dos senhores e nós vamos agora nos preparar para receber a mensagem do mentor da noite de hoje. Muito obrigada. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Gratidão a todos os irmãos que estão nesta seara de luz, onde todos nós podemos ouvir o Evangelho da noite, tão necessário para o nosso aprimoramento moral, espiritual e de relacionamento entre nós, espíritos ainda endividados com as leis divinas, mas todos querendo acertar com Jesus orientando o nosso caminho. Todos nós, sem exceção, trazemos no nosso íntimo, na nossa consciência, a centelha divina que nos esclarece a todo instante o caminho que devemos trilhar.
A misericórdia divina nos ampara dessa forma também, orientando o nosso caminho, acendendo em nós a luz que nos guia. Todo sentimento que nos toca o coração com profundidade é o sentimento verdadeiro. É o sentimento que clareia as nossas mentes. É o alerta para que sigamos o caminho do bem, confiando naquele que veio até nós nos orientar no caminho do bem, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que a todo instante está para nós, como assim prometeu. Estarei entre vós, das moradas em que eu estiver, estarei com vocês. E assim, pelo pensamento, quando elevamos, vamos sintonizar com essa mensagem que Ele nos deixou. Apenas elevando o nosso pensamento é que conseguiremos estar em sintonia com o Mestre Jesus. E essa alegria é para todos nós, porque a promessa foi feita dele para todos. E assim, meus irmãos, seguimos confiantes que a cada dia vamos nos melhorando, vamos semeando em nós as boas qualidades, aquelas que precisamos desenvolver. E assim, todos nós, um dia, como a promessa do Cristo, estaremos juntos, em sintonia com o Pai Eterno. A alegria de podermos ouvir palavras salutares como essas está para nós todos os dias. Basta que queremos. Vamos abrindo as páginas edificantes e vamos refletir, porque isso nos ajuda. É isso que precisamos. Refletir nas palavras do Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que possamos estar sempre juntos no pensamento, na alegria, nas boas ações, na caridade e na fraternidade. Que Jesus acompanhe a todos de regresso aos vossos lares. Uma boa noite e muita gratidão a todos. Muito obrigada ao nosso irmão pela mensagem de apoio, de suporte. E que seja sempre bem-vindo a esta casa, que estará sempre de portas abertas às suas mensagens amorosas. E assim, agradecidos a Jesus, a Deus nosso Pai, a essa espiritualidade amiga que nos acolhe, nos orienta a todo instante, nós vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos e do fundo do nosso coração vamos vibrar por todos os nossos irmãos que se encontram em situações de dificuldades com a paz interna, a paz com os seus irmãos, familiares, amigos, concidadãos. E profundamente tocados pela mensagem do Evangelho da noite de hoje, nós vamos pedindo a Jesus e aos Espíritos amigos que derramem sobre todos nós e sobre todos aqueles que se encontram em guerra, os nossos irmãos que se encontram nos campos de refugiados, nos presídios, nos lares em desarmonia, pelas ruas,
A todos os governantes de todos os países, nós pedimos, Mestre amado, derrama sobre todos nós as suas bênçãos de esclarecimento e discernimento, para que possamos cada vez mais sermos conscientes da capacidade que cada um de nós carrega, de entendermos o outro e de fazermos a paz. Permita, Senhor, que a sua luz vibre no coração e na mente de cada um de nós e que, por menores que sejamos, possamos, onde estivermos, ser um ponto de luz que leva esclarecimento, mas principalmente amorosidade a todos aqueles que nos rodeiam. Pedimos à espiritualidade amiga que fluidifique as águas e nos preparamos agora para receber o passe espiritual coletivo, abrindo os corações, os nossos corações, a essas energias abençoadas que vão sendo derramadas sobre cada um de nós aqui. E profundamente agradecidos, vamos pedindo licença a essa espiritualidade amiga para encerrarmos esse momento de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.